Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos falar sobre o 21º episódio da terceira temporada, The Dice Cast, que é a segunda parte que começou no episódio passado, Improbable Cause. E hoje, para falar sobre esse episódio, estão aqui comigo Alexandre Bortolucci. Boa noite, Ale. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que nos escutam e aos colegas que dividem esta mesa redonda virtual. E, novamente, a nossa participação especial para fazer o fechamento desse episódio duplo, Salvador Nogueira. Olá, pessoal. Grande prazer estar aqui para importunar vocês mais uma vez. Bom, The Dice Cast foi escrito, nessa segunda parte, foi escrito pelo Ronald D. Moore e foi dirigido pelo David Livingston. E aí a gente tem aqui, conforme a gente falou no episódio passado, agora, finalmente, o bastão de produtor executivo foi passado para o Ira Stephen Bear. E aí a gente tem uma grande virada na série com esse episódio. E é legal que ele começa fazendo um paralelo com o episódio passado, que começou ali no almoço do Garak e do Bashir, né, nessa cena do episódio passado, o Garak tá todo falante e tal, e o Bashir, diferente de outras vezes, tá super correndo lá, que ele tem coisa para fazer, e acaba não entrando muito na conversa. Aí agora aqui foi o contrário. Na falta do Garak, que ele e o Odo estão perdidos em algum lugar que ninguém sabe onde eles estão ainda, o Bashir chama o O'Brien para almoçar. E aí a gente vê o pobre do Bashir falando, muito debate filosófico com ele mesmo sobre teatro. O O'Brien nem tchum na conversa. É muito engraçado. Ele fala assim, minha mãe me ensinou que ou você come ou você conversa, senão você não faz nenhuma das duas coisas boas, né? De forma... Você não aproveita nenhuma das duas. I mean, if you ask me, modern theatre has been on the decline since the late 23rd century. I mean, just look at the plays to have come out of Earth in the last 50 years and compare them to the works of Wilhelm or Barton or Chow Yun. Yes. Modern playwrights have become obsessed with writing human interpretations of alien theatrical works while ignoring completely our own unique cultural heritage in the hopes of... Chief, are you listening to me? What? I thought so. I heard every word you said. And what do you think? About what? Any of it? I don't know. Look, what do you want me to say? My mother taught me. If you try to combine talking and eating, you'll end up doing neither very well. Então é legal esse paralelo que eles fazem, porque esse episódio aqui é cheio de paralelos. Então vamos começar aí dando uma pincelada sobre o que a gente vai falar assim em detalhes sobre The Dice Cast, que ao contrário de muitos episódios duplos em que a gente sempre tem uma baixa de qualidade do episódio, nesse daqui a gente vê que eles não deixaram a peteca cair não. Castanha, é isso mesmo? Eu acho que a história nunca perde o foco ali no Odo e no Garak. Mesmo tendo essa opção de ter o resgate, né, que sempre leva aquelas convenções e clichês, eu acho que aqui eles lidaram com essa questão de resgate da melhor maneira possível, dado que faria o resgate. E a coisa da solidão compartilhada, que agora você tem meio que o flip side da coisa, o Odo botando as coisas pra fora e no final decidindo ficar, né? Você tem basicamente o flip side decidindo a ficar e não ir lá com o Chandler Lovok ao final do episódio, né, fazendo aquele plano de 3 pessoas reposicionado ali, reimaginado para colocar a segunda escolha. Às vezes existe algo de bruxaria nesse episódio, às vezes, de tanto como ele ganhou vida a partir da última decisão executiva do Michael Piller. Não, faz o último ato, eu tô na parede, para resolver isso, a resolução que a gente tem é uma bosta. E não vai fazer o duplo. Ele manda eles lá
pro espaço cardassiano e manda ela por lá para algum outro lugar, faz o duplo, e ser justamente nessa passagem de bastão, e acho que é meio de bruxaria que as coisas acontecem aqui. Cenas, assim, antológicas. No final, vou comentar com detalhe mais pra frente, mas podia ser assim sempre, né? Às vezes a gente tem que aguentar cada bacalho que eu vou te contar, ficar discutindo se eu vou dar 1,5 ponto, 2 pontos pro episódio Ferengue, e podia ter mais de iguais a esse daqui. Mas é um clássico, assim, e marca, como eu gosto de falar, provavelmente a melhor temporada virtual de Star Trek que eu vou ver durante a minha existência nesse plano aqui. É o começo dela, e todas essas coincidências tinha que ser a passagem do bastão também nesse momento. Eu acho tudo mágico, meio de bruxaria, meio espiritual, meio metafísico, sei lá, show de bola. E você, Alê? Bom, eu acho que você já conseguiu resumir bem, né? A gente, em jornada, historicamente, sempre teve problema. Não vou dizer problemas, mas sempre a segunda parte deixava alguma coisinha a desejar em relação à primeira. Mesmo nos melhores episódios duplos de jornada, né? E aí, enfim, o episódio clássico da nova geração, o Best of the Both Worlds, a segunda parte é inferior à primeira. A gente tem outros exemplos, né? Mesmo aqui em Deep Space Nine, o Past Tense, a segunda parte eu acho inferior à primeira, enfim. Aqui não. Aqui a gente conseguiu manter a qualidade aí, que foi demonstrada na primeira parte, considerando aqui que, conceitualmente, vamos dizer assim, o episódio é um pouco diferente, apesar de manter aqui o foco no Odo e no Garak, que a gente tem aqui mais elementos, né? Elementos de ação, e aí você vê que realmente tem aqui o dedo do Ron Moore. Ron Moore sempre foi um cara preocupado, obviamente, com a parte artística dos episódios, pensando em, obviamente, escrita, né, de personagens, desenvolvimento de personagens, mas ele também sempre teve uma preocupação com as cenas de ação, tanto que logo depois aqui desse episódio, alguns anos mais pra frente, ele viria vender, o Brannon Braga venderia o roteiro para Missão Impossível 2, a franquia do Tom Cruise, né? Então ele sempre é um cara preocupado com isso. A gente vê nos trabalhos dele posteriores também, né? Galáctica, enfim, um apuro, né? Nas cenas de ação. E aqui a gente vai ter uma das cenas de batalha em Star Trek mais bacanas, assim, considerando a época que esse episódio foi ao ar, né, em 1995, foi a grande cena de batalha que a gente teve até aquele momento, envolvendo aí 3 raças diferentes. Então acho que tem muita coisa legal pra gente comentar desse episódio, principalmente os paralelos também que a gente tem com o episódio anterior, o que viria a acontecer depois desse episódio na série, com ecos que começaram aqui nesse episódio, e também com alguns paralelos, vamos dizer assim, com a história de Roma, o Império Romano, mas aí a gente deixa para detalhar um pouquinho mais para frente. Salvador, não sei se você tem essa impressão, né? Porque assim, os 2 episódios são fantásticos, a gente vê que essa segunda parte não deixa nada a desejar a primeira, e eles meio que quase, a gente poderia dizer assim, parecem 2 stand-alones, porque você no primeiro tem a história toda que o Odo tá lá investigando a explosão da loja do Garak, né, e só mais pro final, que na realidade eles vão atrás do Tain e acabam achando ali aquela frota, e aí depois agora aqui a gente passa por uma segunda história, né, essa missão de ir pro Quadrante Gama e destruir o planeta dos fundadores. Não sei se isso também acaba fazendo com que o episódio seja muito bom, porque às vezes quando você continua a história, você sente que um episódio era pouco, mas 2 é muito, mas aqui como você tem 2 histórias diferentes, mas que o que liga elas são os personagens, principalmente do Garak e do Odo, você tem a sensação de ser um episódio único, mas ao mesmo tempo você está lidando com 2 histórias diferentes. Essa é a sua sensação também do episódio? Mari, eu acho assim, acho que é um episódio duplo atípico, no sentido de que ele é quase um experimento narrativo, né? É a ideia de você contar, praticamente do ponto de vista temático e do ponto de vista emocional dos personagens, você conta 2 vezes a mesma história e vê a escolha que cada um deles faz. E nisso pontua não só as semelhanças, né, as improváveis semelhanças entre o Garak e o Odo, mas também as diferenças, o que os diferencia. E é engraçado porque, assim,
Da minha primeira assistida lá, moleque, a primeira vez que eu vi esse episódio, ele me empolgou muito e me entusiasmou muito por duas coisas, principalmente. Pela atuação do René Auberjonois, que eu acho sobrenatural nesse episódio, extremamente efetiva, e pela mudança de prateleira de Deep Space Nine em termos de escala épica, com a batalha fantástica. Você, pela primeira vez, tem aquela coisa de realmente, olha, são 20 naves de um lado, são 150 naves do outro, o tipo de coisa que a gente nunca tinha visto antes em Star Trek e que começa a virar a marca registrada de Deep Space Nine a partir desse episódio. Essas eram as coisas que me marcavam mais quando eu assisti pela primeira vez e me lembram, assim, que eu preferia essa segunda parte à primeira parte, justamente por causa dessa mudança de escala. Agora, revendo, percebendo como de forma muito cuidadosa e muito bem pensada esse episódio se desdobra como um espelho do anterior, aí eu começo até a valorizar mais a primeira parte, porque ela digamos, o template ali, é o formato, e aí eles aplicam nessa segunda parte, claro, com uma história diferente, como você pontuou, e eu acho interessante isso, que é uma trama diferente, é uma trama que muda de escala, mas ao mesmo tempo ela mantém aquela intimidade nos personagens centrais, que são Garak e Odo, e com aquela inversão de papéis. Se era o Odo apertando o Garak no primeiro episódio, agora nós temos o Garak apertando o Odo, e os dois ao final têm que fazer uma escolha difícil, e aí eles se diferenciam. Um vai para um lado e o outro vai para o outro. Assim, muito, muito bem pensado. E o Castanha falando do aspecto sobrenatural, aí, o aspecto de bruxaria, das coisas darem certo, chama mais a atenção, não só pelo fato de ter sido, como a gente comentou no programa anterior, ter sido uma decisão, a última decisão, talvez, como showrunner do Michael Piller, de desdobrar em duas partes, mas assim, se você pensar no nível de pressão que a sala de roteiristas devia estar a essa altura do campeonato para fechar essa temporada, porque nós estamos na reta final da temporada, e vai chegando ao final da temporada, o gargalo é estreitíssimo, você não tem muito tempo para trabalhar, não tem muito tempo para pensar em roteiro, não tem, tanto que teve aquele atropelo deles filmarem o Through the Looking Glass entre a primeira parte e a segunda parte, né, entre Improbable Cause e The Dice Cast, até porque já estava em pré-produção aquele outro episódio, e eles precisavam botar de pé essa segunda parte que veio do nada, e é impressionante como, com um tempo escasso, eles conseguiram fazer uma segunda parte, que apesar de ser uma história própria, é maravilhosamente a segunda parte daquela história original, e com esse desdobramento espelhado que eu acho absolutamente fantástico. E assim, guardadas as devidas proporções, eu vi em alguns momentos na primeira temporada de Discovery, essa coisa de você tentar espelhar as histórias e as trajetórias e como começa e como termina, mas aqui, claro, encapsulado em 2 episódios e com 2 personagens fantásticos e atuações fantásticas também, que tornam absolutamente irretocável o trabalho de Deep Space Nine nesse segmento aí. Vamos falar só primeiro, então, dessa parte do Cisco e da Defiant, que eu acho que talvez seja a parte meio sensal, assim, se a gente for pensar, por exemplo, na fala do Lovo, de novo, que a gente já tinha visto anteriormente, lá primeiro em The Search, que nenhum transmorfo machucou o outro. Então a gente poderia pensar que o Garak e o Odo poderiam fugir dali sem necessidade de serem resgatados pela Defiant, né? Era só darem a ordem para não atirar no runabout e eles poderiam fugir dali. Claro que daí você teria que ter mais cenas ali dentro da nave romulana, então talvez não tivesse sido uma boa ideia, porque você começaria a estender a história. Eu acho que o que a gente viu nessa parte foi muito bem vista, foi muito bem feita, todos os diálogos ali. Então aí a gente tem essa parte da Defiant que tem o seu mérito. Como o Castanha falou, é bem clichêzão. O Cisco vira e fala: I consider this a volunteer mission, but don't volunteer yet. There's a good chance you won't be coming back from this mission. And even if you do, you'll probably be facing a general court-martial. Como que uma pessoa fala isso? Tipo, vamos lá para morrer? Podia ser um pouco mais otimista, mas enfim. E é aquela coisa, depois a gente vê o que a gente faz, porque se a gente voltar também, pode ser que a gente enfrente uma corte marcial, e aí a gente vê o almirante Todman sendo leniente com a coisa, deixa passar, que a gente sempre vê isso. Acho que meio que para contrapor com o fato de que, em geral, os almirantes sempre dão as ordens erradas, que a gente vê que não era a melhor opção.
Aí, para compensar, quando o capitão, ou no caso aqui o comandante, vai de encontro com o que tinha sido mandado ele fazer, aí eles falam, não, tudo bem, eu vou deixar passar só por essa. E até meio, já profetizando, ele fala, ou se você fizer de novo, ou você vai para uma corte marcial, ou talvez até te promova capitão, que é o que a gente vai ver daqui uns episódios para frente, finalmente, o Sisko capitão. Eu acho que aquele clichê Trek de capa a capa, coisa voluntária no começo, corte marcial e tal, e no final o almirante realmente, tá de boa, aquele clichê capa a capa. O que eu acho que o melhor dentro das circunstâncias é porque eu acho que tematicamente serve bem o Sisko. Ele faz a coisa, aquela básica de chegar em cima da hora, toca a vinhetinha da série, a nave descamufla, ele vai meio que de ariete para cima das naves. Nessa coisa do Sisko tomar iniciativa na temporada, tem uma posição mais central na série, eu acho que serve bem. E tem a participação meio enigmática e resolvida de uma maneira meio diferente do Eddington, que na época também se pensava ser um changeling. Alguns fãs achavam que era e era discutido dentro da sala de roteiristas, acabou sendo transmutada em outro tipo de história e é legal o Sisko falar coisa do uniforme. Eu tenho o hábito de não duvidar de ninguém que vista esse uniforme. Eu acho, no fundo, é aquela coisa meio setup enlouquecido, setup pra Deus e ver o que cai disso daí, mas o setup caiu no lugar certo eventualmente mais tarde, na temporada seguinte. E isso é feito assim, mas é bem feito. E você chega, aí o Odo chega, a Kira levanta, chega pertinho dele, aí volta o close-up na cara do Sisko, aquele sorrisão do Avery Brooks, assim, tipo, mas eu sou gostoso, né? Explodi a parada e tô voltando pra casa. É perfeito, cara. Ou seja, é tipo aquela história que o tempo vai erodindo que vale 7, mas aí tu consegue executar 9.8, tá bom, pô. Tá bom, e serviu as ideias que tinham pro Sisko durante a temporada. Então, pra mim tá valendo. Apesar de ser menos nobre, digamos. As coisas são menos nobres do que as coisas que estão acontecendo ali naquela ave de rapina romulana ali. Mas tá valendo. Não estragou em nada, não. Acho que são esses dois pontos mais assim que você falou que eu acho que fazem com que essa parte tenha alguma importância de colocar o Sisko no protagonismo ali, de não vou deixar o meu tripulante para trás. Ele já tinha meio que lá em The Search ele tinha deixado o Odo para trás, então fica aquela coisa assim que agora ele está bancando o quanto ele considera o Odo ou qualquer outro. Isso também eu acho legal. Sobre eu consigo ver dele. Isso, sim. Eu consigo ver bem isso. E eu acho que a questão do Eddington também, que eu acho que é legal, porque ele não tinha aparecido desde The Search, acho, né? Então, quer dizer, a gente teve uma promessa ali de ter um embate entre ele e o Odo, que a gente acaba não vendo muito, e agora ele de volta aqui, e essa fala do Sisko profética não me faça mudar de ideia com relação ao que eu penso sobre a palavra de quem veste um uniforme, né? Então, acho que é bem interessante ele falar isso daí. Acho que traz camadas aí para essa história. E tem essas coisas engraçadinhas. O O'Brien, ele fala assim, você pode ficar aqui, Eddington, mas você não passe nem perto do O'Brien. Ou então, a Kira levantando assim, aí o Sisko, não, pode ficar aí. Não, mas eu só tava indo ali ver se o O'Brien não precisa de ajuda, tal. Não, deixa o chefe lá, em paz. Então tem umas coisinhas engraçadas. Essa cena que você comenta da Kira, eu acho que tem um outro tipo de importância que depois eu posso comentar. A respeito do Sisko, eu acho que uma outra coisa que a gente tem que considerar também, essa parte da história do Sisko, da Defiant, é que, querendo ou não, ele tendo resgatar o Odo e trazendo o Garak junto, ele traz informação do que aconteceu, eventualmente informação dos fundadores que conseguiram se infiltrar lá no Tal Shiar, enfim. E que isso, obviamente, a gente vai ter um payoff disso no último episódio dessa terceira temporada. E outra coisa interessante também, que a gente também vai ter o payoff nesse mesmo episódio, o último episódio, né, da terceira temporada, é que, querendo ou não, o Sisko demonstrou que ele tem os culhões para, literalmente, mandar as ordens às favas, assumir a bronca e fazer aquilo que ele acha que tem que fazer quando ele acha que tem que fazer, como todos os capitães aí que a gente conhece em Jornada fizeram. Então, se a gente pegar
pegar o Kirk, o próprio Picard antes do Cisco, eles faziam isso com alguma frequência. Talvez o Picard um pouco menos, mas quantas vezes a gente viu o Kirk fazer coisas, vamos dizer assim, contestáveis, né? Quando era para salvar alguém da tripulação dele, eventualmente. Então, eu acho que tem uma faceta interessante, né? Tipo assim, olha, para ser capitão precisa dar esse passo. E eu acho que nesse episódio aqui ele deu, depois a gente vai ver ele dar outros passos, vamos dizer assim, igualmente questionáveis e corajosos, né? Tem a ver também com o Eddington, os episódios que o Eddington está envolvido. Então, achei interessante isso, né? Você olhando em retrospectiva aqui, o que a gente já sabe sobre a série, eu acho que, assim, ele literalmente pulou aqui no penhasco, vamos dizer assim, ele virou o capitão, de fato, nesse episódio, entendeu? Então, achei isso interessante, sobre esse tema do Cisco. E eu acho interessante também o seguinte, o Salvador tinha comentado isso no episódio anterior. A gente, literalmente, viu aqui a parte central aqui da história, né? Vamos dizer assim, o protagonismo da história ter sido deslocado para alienígenas, né? Vamos dizer assim, para protagonistas marginais. Tá ali os Romulanos, os Cardassianos, a Frota Estelar não está envolvida diretamente no primeiro episódio. Então, acho que precisava também. Acho que um pouco de fanservice aqui, para os trekkers mais hardcore aqui, precisava disso, desse envolvimento, né? Então, acho que serviu o seu propósito. Não é realmente a parte mais inspirada da história, mas acho que serviu o seu propósito e acho que se encaixou bem na história, né? Eu sou até um pouco mais cínico ali, que eu acho assim, eles precisavam envolver os atores. Era uma história que estava totalmente deslocada da estação, mas eles precisavam envolver o elenco que eles têm. Eles precisam ter 1, 2 cenas, pelo menos. E eu acho até que eles foram bastante... Ron Moore aí, que escreveu o episódio, foi bastante modesto em limitar essa trama e não deixar a Defiant ganhar o foco e resolver o episódio. Então eles meramente resgatam o Odo e o Garak que saem lá da nave romulana. E eles não têm uma grande participação. E o que eu acho que o grande mérito dessa sequência toda, além de, claro, dar um tempinho de tela aí pro elenco, né? Enfim, envolver os personagens principais de Deep Space Nine um pouquinho na história, mas de uma forma muito modesta, sem atrapalhar aquilo que eles tinham criado de setup, de protagonismo pro Garak e pro Odo. Eu gosto do Todman, e não tanto do vai e vem, que é muito clichê, aquela coisa, não faça isso, aí o Cisco vai lá, desobedece, ele fala, bom, então dessa vez passa, hein? Como se todas as outras não passassem também. Mas o que eu gosto é do cinismo dele com relação ao ataque ao Dominion. Do tipo, a gente não vai se incomodar, né? Problema dos caras isso aí, né? A gente não se mete nisso aí. E é aquela coisa do tipo, deixa os caras brigarem, que eu acho que é uma atitude que a gente não tinha o hábito de ver da Federação. Começa a se desenvolver mais no final da nova geração ali com a questão Maquis. E agora em Deep Space Nine aflora de forma muito potente essa coisa da Federação como um ente político que vai ter os seus momentos de realpolitik, aí, de não viver pelos ideais e de fazer o que parece mais de acordo com seus próprios interesses. Então a atitude dele, os caras falando, os caras vão lá, vão invadir, vão quebrar tudo. Deixa pra lá, isso aí é problema deles, né? Eles querem quebrar, a gente não vai fazer nada, quem somos nós? A gente não tem nada a ver com isso. Então acho que nesse aspecto ele agrega muito para a mitologia da própria série, de como vai encarar a Federação, e claro, isso aí é um prelúdio de coisas ainda piores que virão aí, que serão feitas em nome da Federação, de forma não muito transparente, mas que ecoam esse sentimento do tipo, olha, às vezes a gente vai ter que fazer um trabalhinho sujo aqui, ou no caso, fechar os olhos para o trabalho sujo dos outros, para atender os nossos próprios interesses. Então isso eu acho valoroso. A coisa do Cisco eu acho meio perfunctória, é legal você falar, tá bom, o Cisco também é como aqueles outros capitães, ele também vai ao resgate do seu tripulante, não importa o quê, mas é o clichêzão. E o Eddington, francamente falando, sei lá, cria até um ruído depois do que a gente vai saber dele, porque assim, é um cara que está obedecendo uma ordem e depois a gente descobre que ele não é muito assim, né, de obedecer ordens e tal. Então, não sei, criou um ruidinho pra mim. Assim, é um uso do personagem, tudo bem, já planta ali uma sementinha do tipo, esse cara não pode ser confiável, mas é engraçado a escolha que ele faz, nesse caso, de obedecer ordens em vez de estar do lado dos rebeldes, o que seria mais natural pra ele num ponto futuro. Mas você não acha que ele tá obedecendo a agenda dele? Mas o que os Maquis... Bom, os Maquis se interessam, eles querem o quê? Que os Cardassianos quebrem o palco do Dominion, é isso? Só se foi isso. Sim, de certa forma, como eu disse, ele tá obedecendo a agenda dele.
naquele momento, o que é mais interessante para ele é seguir as ordens lá do almirante e manter o disfarce dele, entendeu? Os produtores a essa altura já sabiam que ele ia ser... Não. Então aí estamos racionalizando, né? Estamos no campo da racionalização. Sim. Então, mas eu acho que tem a ver, assim, faz sentido olhando por esse lado, entendeu? O cara tá olhando a agenda dele, né? Pode ser. Tipo, eu ganho a confiança aqui dos poderosos e ao mesmo tempo, se os cardassianos se ferrarem, ótimo, melhor ainda. Exato. Pode ser. Mas de qualquer forma, a Defiant não tava indo lá pra impedir nada, só tava indo pra resgatar o Odo. Mas aí então, você tá se envolvendo... Mas aí você está se envolvendo num conflito interestelar, que foi justamente o almirante só mandou não ir, porque, fica aí na retaguarda, porque se os caras vierem babando depois na gente, você tá aí para defender, mas a gente não vai se meter nisso aí, não. Porque se a Frota Estelar se mete para um lado ou para o outro, bem ou mal tá se envolvendo num conflito que não é deles, né? Lembra um pouco a história do Redemption lá da Nova Geração. O Picard fala, não vou me meter com os caras, a gente faz um bloqueio aqui, impede os Romulanos de entrar, mas eu mesmo não vou pôr a mão nessa cumbuca da Guerra Civil Klingon. Então acho que é um pouco essa atitude do almirantado ali. O Sisko obviamente está desafiando isso quando ele fala, não, vamos lá e o que tiver que fazer a gente vai fazer. E a Kira canta essa bola, ela fala assim, então quer dizer que você quer que eles tenham sucesso. O próprio governo cardassiano e romulano. E eles, do tipo, os três, junto com a federação, a gente não vai interferir com esses loucos aí que foram. Se eles conseguirem destruir o domínio, é o melhor, porque é um problema menos pra gente. Exato. Mas a gente vai ficar aqui, se o negócio apertar, nós estamos aqui. Agora, nesse caso, a federação, do tipo, quanto mais ficar longe, melhor. Porque se der zica, aí são os cardassianos e os romulanos que vão entrar numa guerra contra o Dominion, não a federação, num primeiro momento. Então, assim, ele fica bem ali, né, em cima do muro. Né? E eu acho que tem outra coisa interessante dessa parte, é que a gente finalmente vê a Defiant fazendo o seu papel para aquele que é o ideal, né? Ela foi lá, entrou no quadrante gama, usando a camuflagem e se metendo em confusão, resgate, tiro para lá e para cá. Então é legal ver isso daí, né? Eu acho interessante. Beleza, então vamos agora à parte recheada do episódio, digamos assim. Eu gosto no início da conversa ali do Tain e do Garak, que depois que tem a cena do Bashir e do O'Brien almoçando, e que daí eles, né, ali na estação descobrem que tem alguma coisa acontecendo, e aí a frota aparece, entram lá para o quadrante gama, aí a gente tem o Tain e o Garak super de boa ali, tomando uma bebida romulana, já pensando assim no sucesso, né? Aquele excesso de confiança, super presunçosos. Muito interessante como o Tain está completamente cego pela possibilidade de sucesso, a sua volta grandiosa, a sua última batalha. E o Garak também está cego, né, pela possibilidade de voltar à glória, sair do exílio. E é legal eles conversando ali, que daí o Garak comenta, quando eu chegar lá, tem várias pessoas que eu quero ficar sabendo como que elas estão, do tipo, esse aqui eu não gosto, esse aqui também não. Aí o Tain primeiro fala de um Dr. Parmak, que eu acho que, se não me engano, ele aparece, né, no livro A Stitch in Time, que é o primeiro cara que ele encontra, que ele trabalha junto quando ele volta para Cardassia. Não é isso, Castanha? Se eu estou enganada? É esse cara. E aí o Garak fala do Ducati. We're both getting sentimental in our old age. Next thing you know, we'll be crying over our lost youth. So whatever happened to Dr. Parmak? He spent 3 years in a labor camp, then returned to Cardassia Prime. I think he's practicing medicine again. When we get back, you should look him up. Oh, there are a number of people I intend to look up when we get back. For instance, do you remember a gull named Ducat? Ducat? Oh, yes, the business with the arms merchant. Mm-hmm. I take it you'd like to have him eliminated. A thought had crossed my mind. When this mission is completed, you'll be in a position to eliminate anyone you want. Então, quer dizer, ele já está planejando tudo ali para frente. A missão nem começou e eles já estão planejando tudo. E eu vejo assim, não sei se vocês viram isso, mas o Garak está bem fora assim da casinha dele nesse episódio, no sentido que ele ficou tanto tempo no exílio que a possibilidade dele poder voltar
faz com que ele não consiga enxergar que talvez a coisa não seja tão fácil assim. Ele entra no sonho ali do Tain. Você achou isso, Castanha? Sim, essa cena é justamente para dar essa impressão, para mostrar que ele tá e o Garak, por transitividade, ele entra também. É legal ele falar do Dukat, não sei se tem a ver com aquela coisa da trilogia do Círculo, não sei se tem a ver com algum caso mais antigo, mas é legal ele mencionar, né? Porque você retém, na posição deles, você retém, e no tipo de estado, que é o estado cardassiano, você retém muito poder ali. Então, se você tem informação como a justiça, como é a justiça cardassiana, você tem um poder imenso aí para derrubar teus inimigos, para até amar esse poder, amar a tortura em diferentes níveis, amar essa coisa de subjugar, de planejar a vida e levar as pessoas a cometerem erros, manipular. Então isso deve ser uma coisa muito atraente, que a pessoa acaba se perdendo. Aí o Garak dá umas bobeadas ali, dá umas antecipadas, ele começa a gastar o salário antes de receber ali, e ele fala do Dukat, mas aí quando o Ten fala da Mila, aí o Garak já, peraí, poderia imaginar que ele tá falando da Mila ou que não aguenta mais ela, ou que ela sabe demais do Ten, né? Ele vai voltar ao centro do poder ali, em Glória, talvez, voltando a capital em Glória, e ela seria um problema de segurança para ele, né? Então ele tá pensando em dar cabo dela. E o Garak já dá aquela, não, mas a Mila, peraí, vamos conversar. Não, mas eu não sou muito fã dela, é uma questão prática, que ela é uma excelente auxiliar de serviços gerais lá, seja o que for. I'll make up a list and give it to Mila. Perhaps you'd better give it to me personally. Mila may not be around much longer. She knows a great deal about me. Too much for her own good. Well, still, it would be a shame to have her killed. As she's proven that she can be trusted on numerous occasions, and you'd be hard put to find a better housekeeper. Is this a request I hear? Not at all. Just an observation. No reason to pretend, Garak. You're fond of Mila. You don't want her hurt, right? If you're looking for an excuse to spare the life of your own housekeeper, you don't need me to provide you with one. You can do it out of the kindness of your heart. Fica naquela coisa, trabalhando com os olhares ali do que é o que e quem é o que de quem. E é bem gostosinho, mas você sente que eles estão ali meio que gastando o salário antes de cair na conta. Aí se preparando para o golpe chegar. Né? O lance do Garak com o Dukat, acho que deve ser muito a ver o que a gente viu em Cardassians, porque o Dukat tem problema com o Garak, porque o Garak fez o pai dele ser preso e condenado. Então é alguém que em algum momento pode querer sacanear o Garak. Então ele tem que se livrar de qualquer pessoa que possa ter alguma coisa contra ele. E a gente sempre viu, né, que os dois nunca se deram bem. É que você imagina, você investe a sua vida toda, você é o protegido do seu pai, né? Posso falar assim, de um cara muito poderoso, que o cara fez de tudo, manipulou. Seria interessante uma minissérie contando a vida do Garak desde pequenininho, mas isso aí deixo para minha imaginação, e como é que ele moldou aquele moleque para ser o sucessor dele. E é uma vida que o Garak imaginou para ele, eu vou ser o sucessor do Ten, eu vou ter um nível de poder absurdo, né, por essa combinação da informação com a estrutura de justiça cardassiana. E nada disso aconteceu. Aí quando ele vê aquele estalinho do que poderia ter sido, ele começa a lembrar, aí ele fica meio perdido, né? O Garak não tá funcionando bem, não tá funcionando nos seus plenos poderes aqui. E eu acho isso bem legal. Agora, o quanto vocês acham, aí eu pergunto mesmo, porque eu mesmo fiquei me perguntando sobre isso no episódio, o quanto vocês acham que o Garak realmente está inebriado, está fora do eixo, está totalmente deslocado, e o quanto ele está jogando? Porque às vezes a conversa parece até um pouco meio caricata, ali um campeonato de quem é mais malvado, de quem é, entendeu? E eu fiquei na dúvida, assim, o quanto ele está sendo honesto ali, o quanto ele está só fazendo média, o quanto ele tem essa paixão pelo Ten, né? Essa coisa que ele fala, não, esse aqui é o meu ídolo e eu preciso, por motivos que a gente vai descobrir mais pra frente, mas e eu preciso agradá-lo de qualquer maneira. Ele tá fazendo um personagem? Vocês sentem que ele é aquilo mesmo e essa é a face dele? Ou ele tá jogando pra torcida ali também com o Ten? Talvez seja uma negociação,
que eles são especialistas em mentir, especialistas em parecer uma coisa que eles não são. Pelo menos, eu acho que eles ali, o que dá para ter certeza é que eles estão mais transparentes. O Ten já está preparando o bote de mandar torturar o Odo ali. Você já não estava desde o episódio passado, quando ele puxou o Garrick, né? Você sabe que vai acontecer alguma coisa, mas eles ficam um pouco se estudando. Você pode ler, né, que ele dá a espetada na Mila para ver o que o Garrick vai falar se eu falar que vou dar cabo da Mila. Exato. Você pode pensar assim também? Porque é o que eles são, né? Talvez seja até inescapável, né? Talvez seja até inescapável. Eles são um nível que fica até difícil. A vida inteira ele foi ensinado que ele não poderia se importar com ninguém, porque isso poderia ser uma fraqueza, que em algum momento isso poderia se virar contra ele, né? Porque se você tem alguém que você ama, você está vulnerável. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que o Garak tem um sentimento ali forte pelo Tain e pela própria Mila, toda a conversa ali do Tain, você percebe que ele não gostaria de que ela morresse, mas ao mesmo tempo ele não pode demonstrar que ele sente isso. Eu acho que tem 2 momentos que você vê que são um oposto do outro, então você vê que o tempo inteiro ele está buscando um equilíbrio, ele não pode ser nem muito um, nem muito outro. Assim que a coisa desanda, quando os Jem'Hadar começam a atacar as naves, o Garak, quando o Lovok sai, o Garak sai atrás e vai embora, ele fala, não vou ficar aqui, eu vou me salvar, entendeu? Eu não vou morrer junto aqui pela causa, ao contrário do Tain que permanece ali. Então você vê que apesar dele ter toda aquela coisa por Cardassia, de querer voltar do exílio, tudo, ele ali meio que acordou que o negócio não deu certo. Mas, ao mesmo tempo, depois que ele vai atrás do Odo, que eles têm o meio de escapar, ele volta para buscar o Tain. Ele não precisaria voltar para buscá-lo. Por que ele vai lá buscá-lo? Em termos de poder, se a gente for pensar, o Tain não teria mais poder nenhum, porque deu completamente errada a missão dele. Então, ele não serviria mais de escada para o Garak poder voltar. Mas ele volta para pegá-lo, porque eu acho que tem esse lado sentimental que ele sempre tenta esconder e fingir que não é algo que existe. E eu sinto que o Garak está muito exposto nesse episódio, porque em 3 momentos ele dá ele entrega isso, né? Aquilo que supostamente ele não poderia ter, se bobear, a base da traição, entre aspas, que ele teve lá com o Ten é alguma coisa nesse sentido. Ele deve ter sido mandado fazer alguma coisa que ele não conseguiu fazer ou não conseguiu concluir. E aqui, em 3 momentos, ele tem essa hesitação. Primeiro, com a história da Mila, que ele claramente na conversa, mas olha só, talvez não precise. Ela é uma ótima faxineira. Aí no segundo momento, quando ele tá desesperado com o Odo, e no terceiro momento, quando ele vai buscar o Ten. Então, assim, em 3 momentos ele fala, olha, na hora que pesa aqui no coração, eu acabo deixando de lado a minha frieza cardassiana e acabo fazendo uma escolha um pouco mais humana, entre aspas. Eu acho que isso fica meio demonstrado nesse episódio, apesar de todos os horrores que ele é capaz de fazer nesse mesmo episódio. Então, acho que, assim, é por isso que o Garak é um personagem tão interessante, porque ele não é preto no branco, mas ele também não é só preto nem só branco. Ele tem essa zona cinzenta aí que às vezes fica mais escura, mais clara, e nesse episódio ele tem essa oscilação. Mas aquela conversa, para mim, do Ten com o Garak é quase toda teatro. Ela é toda teatral, um testando o outro, um vendo o limite do outro, um vendo qual é o alcance do outro. E assim, falando um pouco do Ten, eu acho que nesse episódio a gente tem uma confirmação de uma especulação que a gente fez no episódio anterior, que era sobre as motivações dele. Quando ele faz o discurso lá, que ele vai fazer o ataque, ele fala, a nossa liderança falhou com a gente, não sei o quê, falando para a Cardassia, mostrando que realmente ele estava escanteado e ele queria recuperar o poder, recuperar o prestígio dentro de Cardassia, né? Então, mostra que a ação dele é uma ação política. Se bobear, ele não está nem aí pro domínio, ele está preocupado em tomar o poder em Cardassia, né? Em voltar ao status que ele tinha e que ele perdeu mais recentemente. Então, assim, é uma postura completamente egoísta e no final, acho que em negação, ele fica lá na ponte que ele fala, bom, agora ferrou, agora não tenho mais para onde ir, agora acabou. Eu apostei tudo e eu perdi. É que você vê a aposentadoria dele, para ele,
é quase como o exílio que é para o Garak, porque foi o que a gente conversou. Ele é o primeiro diretor que consegue se aposentar, ele era tão bom que ele conseguiu não ser morto por ninguém, e aí ele está na aposentadoria, que para o cara é uma coisa horrível. Então é como se ele estivesse no exílio. Quer dizer, outro paralelo que a gente pode ver nesse episódio entre dois personagens, né? Eu acho que, nesse caso, que simboliza um pouco aí a relação do Garak com o Ten, muito assim, né? Como você disse, a gente pode traçar um paralelo entre os dois. O Garak foi exilado por uma decisão ruim que ele tomou lá atrás. Na minha teoria lá, foi ele ter deixado lá as crianças bajorianas saírem sem ser devidamente interrogadas. Isso maculou o destino dele. Mas foi uma escolha que ele fez, uma escolha errada que ele fez, que ele pagou o preço por isso. Acho que o Ten também pagou o preço por uma escolha que ele fez, que talvez ele considere uma escolha ruim, uma escolha errada, de ter se aposentado. Então, acho que assim, claramente aqui, acho que ambos estão meio que, né, agindo pelo próprio ego. O Ten, como o Salvador já colocou, de tentar de alguma forma recuperar o prestígio que ele tinha, e o Garak de alguma forma também, mas aí recuperar o prestígio mais, assim, né, voltar o que ele era para o Ten, para o que o Ten enxergava dele, porque o Ten faz questão ali de elogiar muito o Garak no começo, né, falar, você era diferenciado, né? Contando a historinha lá do Dr. Parmak lá, que ele nem encostou no cara, só ficou olhando por 4 horas pro cara, e aí conseguiu extrair a confissão do cara, só de ficar olhando pro cara. Então acho que tem muito disso, de decisões que foram tomadas por eles, equivocadamente, na visão deles, obviamente, e que maculou de alguma forma a vida deles. E eles olhando para trás, cara, eu preciso consertar esse equívoco que eu cometi aqui, no caso do Garak, e no caso do Ten, de ter se aposentado. E aí é o que o Luiz falou, eles na conversa inicial ali já estão, obviamente, inebriados ali por um sucesso que ainda não aconteceu, só aconteceu na cabeça deles. E aí eu acho que ambos estão fora, né, da casinha, do normal deles. Porque o Ten não percebeu que o Lothar era um fundador, depois ele chega a essa conclusão, fala, o cara era muito esperto, ele era muito cuidadoso. E o Garak também não percebeu que ele estava passando recibo. O Odo fala para ele, né, na primeira conversa que o Odo tem com o Garak lá naquele aposento lá que o Odo tá na nave romulana, o Odo fala pro Garak que, suas mentiras estão cada vez mais transparentes, entendeu? Daqui a pouco o Ten vai perceber que, né, que você se arrepende das coisas que você fez, tal, entendeu? Tipo assim, você não tá no seu normal, será que você não tá percebendo isso? Aí o Garak, como sempre, tá indo pela tangente. Então acho que esse episódio fala muito disso, e a gente pode fazer também um paralelo, né, com as nossas próprias vidas, né, de decisões que a gente toma, que a gente gostaria de ter tomado diferente. Como seria se eu tivesse tomado tal decisão? Como seria hoje? Né? E eles estão tentando resgatar de alguma forma a velha chama que em algum momento foi perdida, entendeu? Então acho assim, o Lothar que fala, conversa com o Garak, né, num dado momento, fala assim, o que você tá querendo aí com esse Odo aí, cara? Tá tentando proteger o cara. Então vai muito de encontro também com o que o Salvador falou. O Garak tava muito coração aqui nesse episódio, né? Então tava completamente fora do que, teoricamente, um espião da Ordem Obsidiana deveria ter de ferramenta, né? Porque se a gente for analisar, os cardassianos estavam todos sob a liderança do Tain. Como ele tinha ali uma agenda, ele não estava pensando muito realmente no domínio. O que ele queria era o sucesso. E do lado dos romulanos, você tem o cara que seria o líder ali, era um transmorfo. E aí a gente traz o Garak aqui, que está tão também transtornado com toda a situação, que ele não conseguiu fazer uma leitura. Porque se a gente pensar, eu vi um comentário aqui que eu achei fantástico, que eles colocam assim, do tipo, eles estavam indo para destruir o planeta dos fundadores. E você pode, assim, é impensável para se você pensar nos humanos com a Terra, nos Klingons com Cronos e todos os outros, que ninguém iria abandonar o seu planeta para se salvar. Só que os fundadores, dado a sua característica de serem transmorfos, de viverem num link,
de não precisarem de nenhuma construção, né? Eles não precisam de nada disso. Então eles não têm assim uma ligação, digamos, com a Terra, com o planeta em que eles vivem, com o chão, com a casa que eles construíram e tudo mais. Então ninguém conseguiu fazer essa ligação. Assim, quem disse que os transmorfos estariam ali naquele planeta, dado que já se sabiam aonde eles estavam, diferente das outras raças que têm uma ligação muito forte com o seu planeta natal, né? Eu achei essa discussão assim que se colocou interessante, que aí o Tain nem chega a cogitar isso, nem pode imaginar que os transmorfos já sabiam do plano e estavam envolvidos, o Lovo que estava levando ele no papo ali tranquilamente. E aí é interessante que o que acaba acontecendo depois, por conta desses acontecimentos, é que você altera ali o balanço das potências no quadrante alfa. E aí a gente tem aqui o início da queda dos cardassianos, os Klingons, de certa forma, têm uma ascensão, né? E aí a gente vai ver ali que no fim, talvez o primeiro revés ali do domínio, que eles não imaginavam, que os Klingons e a Federação, apesar de tudo, poderiam formar uma aliança, que meio que talvez quebre, né, ali os planos deles. E aí, mesmo com o domínio querendo criar o caos ali, eles não vão conseguir quebrar essa aliança dos Klingons com a Federação. E os Romulanos, talvez eles sejam os que menos tenham perdido, né? Comparando com os Cardassianos, apesar da Tal Shiar ali ter sofrido ali um revés grande, mas eles ficam mais afastados, não é o território deles que está sendo ameaçado. Então, no fim, Cardassia é que paga o pato todo. Os Romulanos, eles têm essa tradição de meio que, deu uma merda, agora a gente fica 50 anos trancado lá em casa e não sai de lá e assim, historicamente em Star Trek, os Romulanos têm essa atitude, então é até natural que eles, depois de tomar uma bordoada dessa, eles dão uma recuada e falam, bom, agora a gente não brinca mais, eles só vão voltar depois com o pacto de não agressão com o Dominion e aí depois com o envolvimento da Federação tentando trazer eles para a guerra muito mais adiante. Mas o que eu acho interessante, Mari, é que é verdade, esse episódio traz todo esse escopo, tem esse balanço interestelar, essa mudança de forças, né, da equação de forças ali do quadrante alfa, mas ao mesmo tempo é uma história profundamente pessoal. Você estava falando do Ten, que não tinha noção de que o domínio, os fundadores já estavam infiltrados, e no fim das contas o tema desse episódio, que é martelado desde a citação ao Júlio César lá no começo do Improbable Cause, é isso, são os pontos cegos de cada um. É o César que foi traído pelo Brutus, é o Garrick que quando fala no Ten, ele perde totalmente a noção e assim a compostura do espião cardassiano, é o Odo quando se fala no Grande Elo, e aqui a gente viu isso pela primeira vez assim exposto a céu aberto, e o Ten também, que na arrogância dele de ser o espião mor, não percebeu que tinha espiões melhores que ele envolvidos ali e que com os fundadores é muito difícil brincar de espião e ganhar. Então acho que em todos eles você tem essa pontuação, essa coisa do, olha, no final das contas é um pouco a arrogância que nos derruba. A gente acha que é invulnerável, mas todo mundo tem um ponto cego, todo mundo é vulnerável em alguma coisa, né? Eu acho interessante o poder que o domínio tem para infiltração. Esse episódio se centrar justamente por uma debacle dos dois serviços de inteligência. Vamos supor que eles sejam de fato os dois mais ambiciosos, mais sofisticados, mais casca grossa do quadrante. Eu acho a escolha muito bem feita. Faz muito sentido. Porque as frotas, eles não perderam muitas naves, eles não perderam muitos homens, mas provavelmente eles perderam décadas de espiões e de pessoas treinadas para esse tipo de serviço. E isso é difícil de repor. Você demora décadas para repor isso. Então isso eu acho muito interessante, é muito cirúrgico, eu acho. Eu acho muito legal. E eu acho que quem sofre mais de fato é Cardassia pela questão territorial. Eles estão mais próximos de Bajor, mais próximos do Wormhole, e você já começa a ver que talvez seja a debacle toda do colapso de Cardassia, talvez tenha começado aqui com o serviço de inteligência deles. E isso também é muito legal, acho que é muito legal. E a gente já vai saber logo em episódios próximos que a coisa da infiltração já está acontecendo de uma maneira ou de outra, e meio que o Lovelock ele dá uma profetizada assim, a questão federada, Klingon, né, que a gente veria em breve. A gente vai ver em breve acompanhando por aqui. Então eu acho
bem legal, bem bolado, assim, porque você consegue alejar potências, mudar o balanço do poder pela especificidade do teu adversário e pela especificidade dos alvos que esse adversário escolhe e da habilidade que ele tem de vencer esses alvos no terreno deles. Eu acho isso muito legal, porque você faz isso com economia de tempo, de orçamento. Eu acho que é bem legal, acho que é bem inteligente em termos de dramaturgia. Acho que uma outra questão também que ajudou a enfraquecer tanto os cardassianos quanto os romulanos é que a partir do momento que você tenta uma operação, uma Black Ops dessa, ali no sigilo, né, falando aí das agências de inteligência, e você falha, essa agência de inteligência, ela querendo ou não, ela vai entrar num alto grau de escrutínio ali pela própria potência, né? Então, os civis cardassianos ali vão querer saber o que está acontecendo lá na Ordem Obsidiana. Pô, vamos olhar o que está acontecendo ali. Pô, os caras estão fazendo as coisas do jeito deles, sem ter nenhum tipo de aprovação do governo central. Que negócio é esse? E os romulanos da mesma forma, né? Então, é uma forma de você também ficar enfraquecido, né? Porque a Ordem Obsidiana, pelo que a gente entendeu até o episódio anterior, ela meio que mandava prender e mandava soltar. Era o poder por trás, vamos dizer assim, do comando central, vamos dizer. Agora não. Inclusive, a gente vai ter um eco disso no próximo episódio, imediatamente, que é um episódio mais de fábula, assim, mais bobinho, mas que, de certa forma, pode demonstrar isso de alguma forma, né? Que os civis, de alguma forma, começam a ter um pouco mais de voz ativa, vamos dizer assim, que os militares perderam um pouco do prestígio por causa disso em Cardassia. Em Romulus fica um pouco mais difícil de saber, porque, de fato, eles são mais xenófobos e estão mais longe também, né? Acabam não aparecendo muito aqui em Deep Space Nine também, né? Os militares aqui começa a perda da credibilidade deles, né, em Cardassia. E agora é quando o Conselho de Etapa vai acabar subindo realmente ao poder e se sobressaindo, porque antes você tinha lá o governo civil cardassiano, mas os militares sempre tinham um poder maior, e a Ordem Obsidiana por trás, assim, mandando em tudo, mas sem efetivamente ter um cargo. Assim, eles não tinham um cargo, falando, não, eles aqui fazem, não, eles estão por trás de tudo. E aí agora é isso que vai acontecer. Não vai durar muito. E é interessante que, eu acho que a fundadora que fala lá em The Search, eu não lembro direito se é a conversa dela com o carinha que estava organizando lá a simulação e tal, que eles falam, não, os nossos grandes problemas são os romulanos e os cardassianos, não é isso? Que eles falam, com a Federação talvez a gente não tenha problema, acho que com os Klingons também não. E aí eles atacam realmente quem eles acham que eram os mais fortes e já de cara conseguem destruir, já conseguem ser cirúrgicos. É o Lovok que fala nisso, não, né, Mari? Não, mas eu acho que tem alguma coisa em The Search também, não tem? Eu não tô lembrando. Não tô lembrando, não. Então, se vocês não estão lembrando, então não teve mesmo. Ou se teve dentro da simulação. Eu me lembro que os romulanos iam ser excluídos e estavam testando para ver se a Federação topava excluir os romulanos, uma coisa assim. Eu acho que tem alguma coisa. Acho que os romulanos eram tipo um fiel da balança, eu acho. Então, que eles falam, os romulanos são quem a gente tem que atacar, tal, que o Dominion chega à conclusão de que se eles tirarem os romulanos da equação, isso vai ajudá-los. Mas isso é da simulação, e Cardassia, né? vamos falar a verdade, gente. Assim, Eu tenho a vibe de Cardassia, para mim, é uma república das bananas. E assim, desde sempre. Porque é aquela coisa, tem os militares, aí os militares perdem o poder, assume o governo civil, aí o governo civil não tem força. Você vê que o Gul Dukat fica o tempo inteiro falando, eu fui contra a gente sair, desocupar a Bajor, não sei o quê. Isso aí é coisa do governo civil, os caras são aquela coisa do militar que tá pronto para dar um golpe de Estado a qualquer momento. Né? E várias vezes a gente vê essa disputa de poder interno dentro de Cardassia. É um Estado desorganizado, é um Estado em que não há um respeito à hierarquia do governo civil. Então, o tempo inteiro, os militares ou estão tentando dar golpe ou estão no poder. E claro, a entrada de Cardassia no Dominion depois vai ser basicamente isso, né? É um golpe e os militares tomam o poder, Dukat volta para uma posição de prestígio, trazendo o Dominion, que seria um aliado poderoso, e na prática é um conquistador. Então, assim, eles têm uma escala
grandiosa como um império, mas eles se comportam muito como uma República das Bananas, e isso desde o começo, desde que a gente vê eles desocupando o Bajor e essa discussão interna sobre se a decisão foi correta, a decisão não foi correta, que a gente vê isso permeando a série o tempo inteiro. Então me parece um estado muito fácil de manipular e desestabilizar por parte do Dominion. Tanto que eles fazem isso com maestria. Primeiro atraindo eles para uma baita de uma armadilha como foi essa, e nesse episódio o Lovok fala que não foram eles que planejaram, mas que de fato foi o Ten que teve a ideia e tal, mas aí eles deixaram rolar. Falaram, não, é uma boa ideia, vai fundo. Eles aproveitaram. Vai ser legal. Então, eles assim, leram bem o Time, por que ele estava querendo isso, né? As suas motivações e tal, e ele foi o cara perfeito. Exatamente. E eu acho que funciona assim no contexto, e de novo, no Sobrenatural de Almeida, que o Castanha fala de vez em quando, como essas coisas vão se conectando de forma bonita para construir a história futura de Deep Space Nine, né? Então aqui eles plantam essa coisa de, bom, agora sobraram só a Federação e os Klingons, e depois na quarta temporada, por um misto dessa referência com outras necessidades de produção e tal, você cria um arco só para ver o Dominion tentando sabotar os Klingons e a Federação separadamente, aí como isso resulta numa união maior deles e leva lá na frente a guerra de fato. Então assim, é uma parede de tijolos que eles vão construindo devagarzinho, sem saber direito que desenho que vai ficar, mas no final fica um troço super orgânico e super efetivo, e eu acho que muito dessa construção na escala interestelar começa nesse episódio, que é quando você começa a ver as grandes forças do quadrante se mexendo por conta desse inimigo novo que ninguém conhecia e que apareceu pela fenda espacial. Então, é um episódio especial e de transição importante para Deep Space Nine, eu acho, para além do que ele faz de fantástico com os personagens, que é algo que ele nunca perde de vista. Eu acho que ainda é o grande foco e o coração, mas esse bônus da escala interestelar, do épico, é muito legal e muda a série de uma forma significativa dali para frente. Embora os Romulanos não apareçam muito, esse arco dos Romulanos também, essa relação que os Romulanos têm com o Dominion, a gente vê até o final, porque os caras foram proféticos. Eles falam, não, os Romulanos são os fiéis da balança, então a gente precisa tirá-los da equação. E aqui eles conseguem fazer isso. Lá na frente, a hora que o pau começa a comer mesmo, eles conseguem um acordo com os Romulanos, para os Romulanos meio que não entrarem na guerra. E aí, a hora que o Sisko consegue trazer os Romulanos para a guerra, o equilíbrio muda. Eles fazem a diferença. Então é interessante que desde o início os fundadores tinham razão. Eles fizeram a leitura certa do poder que os Romulanos têm. Então é bem interessante como as coisas vão acontecendo. E aí tem, só para fechar essa parte aqui do Time, tem uma fala dele que é muito legal, que a hora que eles chegam ali no planeta, ele ainda tá com aquela coisa assim do sucesso, já projetando tudo o que vai acontecer a hora que eles destruírem o Dominion. Ele fala assim, so much for the Dominion. Sensors show multiple life forms on the surface. They appear to be in a liquid state. The Founders. Signal the fleet to charge weapons and lock onto their targets. We will open fire the moment we drop our cloaks. All ships report ready. All weapons charged. So much for the Dominion. Open fire! E aí, segundos depois, a coisa descarrilha completamente e acaba com tudo que ele tinha planejado. Pois é, ele tá com o perdão do meu francês, contando com o ovo no cu da galinha desde que começa essa história. Né? E aí chega até o último momento achando que tá de boa e se ferra. E aí, então, agora vamos falar sobre, eu acho que a melhor cena do episódio, que é quando o Garak, ele não queria, mas ele diz muito bem pro Tain, que fala assim, se eu não for lá torturar o Odo e tirar o que quer que seja de informação dele, você não vai confiar em mim. Ele ainda tenta, naquela conversa dos dois, né, que ele bate bola, ele várias vezes fala, não, mas o cara não tem nada para falar, tudo que ele falou, ele já falou para a Federação, portanto, os Romulanos já sabiam dessa informação, então você sabe, eu prezo pela minha qualidade do meu trabalho, então como é que eu vou torturar um cara que pode se transformar em qualquer coisa? E aí o Tain tira da cartola aquele dispositivo em que é interessante que daí o Lovok não sabia. Nisso o Tain acertou, porque provavelmente o Lovok nunca deixaria que chegasse a um ponto do Odo ser torturado. Só que daí o Tain aparece com o dispositivo lá em que faz com que o Odo não consiga
regenerar, e aí ele dá a oportunidade do Garak poder ter um poder sobre o Odo que ele não teria. E aí a gente vê que o Garak não está nem um pouco satisfeito, que ele não quer, mas ele tem que fazer isso. Faz parte do papel dele, que ele está fazendo ali, que ele tem que voltar para Cardassia, então ele tem que ir lá torturar o cara que ele não gostaria de torturar, e a gente vê que ele está se torturando também ali, né? Tanto quanto ele está torturando o Odo, ele está se torturando. Eu acho que essa parte, ela casa bem com o que a gente viu em The Wire, né? Com as mentiras que estão encobertas pelo lugar. Eu acho que, assim, de novo, né? A minha teoria é de que ele não conseguiu lá, não quis interrogar lá umas crianças bajorianas, soltou, né? Deixou embora. Eu acho que aqui casa muito bem, por quê? Porque é exatamente isso que ele tem que fazer de novo, para provar pro Ten que ele pode ser o velho Garak de sempre. E eu acho que aqui, de duas formas, ele não queria. Primeiro, ele não queria porque, como ele disse, né? Bom, de alguma forma, eu acho que interrogar o cara, enfim, eu não vou conseguir extrair nada dele, né? Porque ele é um cara que já, em teoria, já falou tudo. Embora, no fundo, ele já desconfiasse que não. Mas eu acho que tem a ver, principalmente, com o que a gente comentou anteriormente. Acho que os 3 anos e pouco de exílio dele lá em Deep Space Nine mudaram ele. O próprio Ten já cantou essa pedra. Falou, não, tudo bem, cara, que eu subestimei aqui os seus sentimentos por essas pessoas que você está vivendo lá há 3 anos. Então, acho que tem a ver com isso. A decisão que ele teve lá atrás de ter deixado as crianças bajorianas saírem lá do interrogatório e ter causado lá as peças de dominó caindo na vida dele, mudaram ele. E aqui eu acho que ele tentou, mas eu acho que ele não conseguiu. Não conseguiu fazer o que ele fazia antes com gosto. Acho que é a história do degustador de vinho, né? O cara gosta de tomar vinho e vira degustador de vinho. Só que o cara degusta o vinho tanto que ele enjoa, e aí não quer mais degustar o vinho. Ele gostava, mas não gosta mais. Eu acho que resume um pouco aqui a história do Garak. Lá atrás ele enjoou de interrogar, principalmente quando ele vê que, de alguma forma, aquilo não faz mais sentido. Lá atrás não fez sentido porque ele estava cansado, estava com frio, o que quer que seja. Aqui não fez sentido porque ele gosta do Odo, né? Desenvolveu sentimentos pelo Odo. Ele queria voltar a ser aquele Garak de antes, de causar algum tipo de orgulho pro mentor dele e voltar ao prestígio que ele tinha, mas acho que ele percebe que essa chama não tá mais lá, entendeu? Eu acho isso muito bacana, né? Principalmente no diálogo, porque por mais que o Odo esteja ali agonizando, o Odo tá esfarelando, literalmente. E o Odo começa a jogar na cara do Garak um monte de coisa, né? Não era isso que você queria, não era isso que você queria, não é isso que te dava prazer. Você tava querendo esse tempo todo chegar nesse ponto aqui. Agora você tá aproveitando o que tá acontecendo comigo, você tá curtindo, e o Garak fala, cara, eu não tô curtindo. Eu não tô sentindo nada, cara. Eu preciso fazer isso. Me fala alguma coisa aí. Qualquer coisa. Mente pra mim, cara, se for o caso. E eu acho essa cena muito forte. A própria direção do David Livingston, que mais pra frente a gente pode falar, acho que ajudou muito, cara, nessa cena. E eu acho que aqui, a pedra que foi cantada por migalhas, desde o começo do episódio, aqui o cara que entregou amigável. Que falou, cara, isso aqui não é mais pra mim, entendeu? Isso aqui é pro Garak anterior. Pra esse Garak, isso aqui não dá mais, não. E eu acho, Ale, que ele tá o episódio inteiro tentando se convencer de que ele pode voltar a ser o velho Garak. Por isso que eu acho que aquela conversa com o Ten é meio farsesca. E depois, quando ele fala com o Odo também, no começo, antes dele realmente fazer o Odo esfarelar, ele fica falando, não, mas só porque eu convivi com você, quanto que eu conversei com você 3 anos que eu fiquei lá na estação e tal, não sei o que, não tenho vínculo nenhum, não sei o que, não sei o que. E o Odo joga na cara dele e fala, ó, isso aí você tá falando pra tentar se convencer de que tá tudo bem você fazer o que você tem que fazer aí. Então, quer dizer, o próprio Odo percebe que o Garak tá tendo dificuldades de lidar com esse papel que ele tá tendo que cumprir ali. E, ao mesmo tempo, o Garak tá querendo voltar para aquele papel, mas ele não pode voltar. É o que você falou, já enjoou, não dá mais. Não dá para voltar. Ele tenta, movido pelo sentimento que ele tem pelo Ten, mas ele não consegue, ele não chega lá. E esse é o drama todo. Você vê que é um personagem cinzento. Ele quer ser malvadão, ele só não consegue mais. E aí é o momento que nunca do episódio, é aqui, né? Entendeu? Quem nunca olhou pra trás e falou assim, pô, cara, eu queria ter feito isso, queria voltar a fazer isso aqui, mas não consigo mais, entendeu?
o tempo tá passando, cara. Eu já não sou mais aquele cara, não consigo mais, não, entendeu? Então, mas eu acho que é porque ali ele tem já um vínculo com o Odo, porque a vida inteira dele como espião sempre foi uma vida solitária, em que ele nunca teve nenhum vínculo com ninguém. Os 2 vínculos que ele tinha era com o Tain e com a Mila. E por isso que é tão difícil ele separar as coisas quando a história envolve os 2. Só que a partir do momento em que ele ficou no exílio por 3 anos, em que ele deixou de ser o espião, que a vida dele na estação deixou de ser aquilo, ele, mesmo não querendo, ele passou a criar vínculos com as pessoas. Ele criou vínculo com o Bashir, e a gente percebe que ele tem um certo vínculo com o Odo, e talvez com outras pessoas da estação. Então, assim, porque a gente vê que lá em Second Skin ele mata o cara da Ordem Obsidiana sem pensar 2 vezes. A gente vai ver o que ele vai fazer. Lá em The Pale Moonlight a gente vê que ele não tem nenhum escrúpulo em criar toda a situação. Então, eu não vejo que ele tem problemas em fazer as coisas que ele fazia como espião. Ele não consegue mais com as pessoas que ele tem um certo vínculo. Claramente aqui com o Odo. Então, eu acho que aqui pegou por conta disso. Se fosse um outro cara nada a ver, eu acho que ele tiraria de letra. Mas aí, ô Mari, que tá, que ele não é mais o mesmo cara. Anteriormente, ele faria pelo Estado, né, por Cardácia. Ele faria com qualquer um. Mas com o passar do tempo, ele não consegue mais fazer isso com qualquer um. Por quê? Pro Odo, lá pra galera da estação, ele não é o espião, ele é o alfaiate. Não, então, entendeu? Sim, porque são pessoas que têm vínculo. Agora, se fosse uma pessoa que ele não tivesse vínculo nenhum, ele não teria problema nenhum em torturar o cara e ele não se torturaria junto. Então, talvez o que ele não tenha mais é um certo prazer em fazer isso. Talvez ele não tenha. Mas eu acho que ele continua tendo um certo amor por Cardácia. Eu acho que aqui ele ainda acredita. Ele quer tomar o vinho na hora que ele quer, Mari. Ele quer tomar o vinho na hora que ele quer. Ele não quer tomar o vinho sempre por Cardácia. Ele quer tomar o vinho na hora que ele quer, entendeu? O vinho que ele quer na hora que ele quer, entendeu? Então, ele não é mais o mesmo Eu acho que, dado a experiência dele no exílio, que a gente sempre viu que isso é um peso para ele, eu acho que ele gostaria, sim, de voltar. Tanto que daí a gente tem os 2 paralelos que tem 2 coisas iguais, né, que a gente vê ali, que eles mostram, mas que o resultado é diferente, que é, no final do episódio de Improbable Cause, você tem o Garak, o Odo e o Tain pergunta para ele, não, vamos, se junta a mim, e o Garak, sem pensar 2 vezes, diz sim. Ao contrário desse episódio aqui, que quase no final, você tem o Garak, o Odo e o Lovok, e o Lovok fala, não, vem comigo, Odo, você ainda, né, você pode ficar no link, vamos lá. E ele fala não. Então você vê que ainda assim o Garak disse sim, ao contrário do Odo. Os 2 têm enraizado neles essa vontade de voltar para casa, só que o Odo, ele vai continuar dizendo não por um bom tempo. E o Garak diria sim em 1 segundo, sem pensar. Então eu acho que ele ainda tem essa coisa do amor por Cardácia, por querer fazer algo pelo Estado. Talvez não tanto com afinco como ele tinha antes, porque ele acabou vivendo ali junto com a Federação, ele tem outras perspectivas agora. Mas eu acho que ele voltaria. Sim, desde que ele pudesse fazer o que ele quer na hora que ele quer, né? É por isso que ele tá sonhando lá com o Tain, porque do tipo, a primeira coisa que ele fala, não, tem várias pessoas que eu quero encontrar, quero eliminar. Aí o Tain fala, não, você vai poder eliminar quem você quiser. Então, assim, ou seja, ele volta e não volta só como o carinha lá embaixo, ele volta com o cara com o poder. O que eu acho que acontece, e a mudança do Garak, é que ele adquire uma consciência, por assim dizer. Então, se ele parte daquele pressuposto que ele vive martelando para o Bashir, que o cardassiano deve sempre obediência ao Estado, que o Estado vem sempre em primeiro lugar, que ele tem que fazer tudo pelo Estado, que a vida pessoal dele não importa, que nada mais importa exceto o Estado. A partir de um determinado momento, ele adquire uma consciência. Ele, claro, quer voltar para a Cardácia, mas ele não quer voltar para qualquer Cardácia. Se for a Cardácia aliada com o Dominion, ele não tem esse interesse de voltar para a Cardácia aliada com o Dominion.
Muito pelo contrário. Em The Pale Moonlight, ele ajuda a sabotar os cardassianos, como vinha ajudando, traduzindo comunicados cardassianos e decodificando mensagem e tal. Ele agiu contra o próprio Estado. Por quê? Porque ele tem uma consciência, porque senão ele não faria. Então porque eu acho que ele está salvando o Cardassia, né? Não, tudo bem. Então, mas eu acho que ele não está a serviço do Estado. Sim, ele quer recuperar Cardassia, mas ele quer recuperar a Cardassia que não existe mais, que ele quer resgatar, e não simplesmente não importa qual Cardassia eu vou seguir, entendeu? Ele não é um patriota cego, embora a cultura cardassiana, como ele mesmo sempre apresentou quando ele vai almoçar com o Bashir, é do patriotismo cego. Você sempre deve obediência ao Estado. Ponto, parágrafo. Não tem mas, não tem vírgula nessa história. Ele põe a vírgula porque ele adquire essa consciência, que é um pouco essa coisa que eu acho que o Ale se referia. A gente se perdeu um pouco na metáfora do lance do vinho, que aí chega uma hora ela se quebra, a metáfora. Mas eu acho que a coisa é essa. Não é só o apego que ele tem com o pessoal da estação. É um pouco essa coisa dele começar a fazer uma leitura do tipo, olha, não, eu não devo obediência cega. Tem coisas que eu não vou fazer. O que, como o Ale levanta a hipótese, a gente não sabe isso canonicamente, mas essa coisa dele não ter interrogado as crianças bajorianas e ter deixado elas irem embora, e essa teria sido a traição, é uma coisa que se alinha com isso. É um cara que fala, opa, peraí, tem limite para o que eu vou fazer. Tem limite e tem razão. Se houver uma boa razão, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, como ele mostrou em The Pale Moonlight. Se não há uma boa razão, ele não está disposto. Então, assim, é a consciência que brota nele, versus a obediência cega, que é o que se prega em Cardassia. Eu acho que essa é a grande diferença. E é o que ele fala pro Ten. Acho que é o razoável, né? Acho que é o mais razoável. E é o que ele fala pro Ten também, né? Ele fala, olha, eu nunca te traí, pelo menos não no meu coração, né? Entendeu? Ele deixa essa pista dizendo isso. Exato, como quem dissesse, você me deu uma ordem idiota, e assim, eu só não fiz porque não ia ter nenhum ganho prático. Exato. Assim, cara, tem coisas que não dá mais para eu fazer, entendeu? Isso aqui não dá mais para eu fazer. Eu sou outra pessoa agora, entendeu? Agora, o que vocês acham, talvez já pulando para o fim aí, mas me ocorreu agora, da forma como as coisas se aplanam entre o Odo e o Garak, porque vamos combinar que foi uma experiência um pouco traumática. Vocês acharam que ornou bem eles ficarem de boa no final? O Odo ir lá agradecer o Garak por não colocar no relatório o que ele tinha dito e tal, e não sei o quê, porque pera lá, né? Foi meio pesado ali o negócio. Rolou uma mãozinha forte assim de roteirista do tipo, precisamos resolver isso até o final desse episódio, porque o episódio que vem eles não podem estar tretados? Ou vocês passaram de boa com aquela solução? E aí faço a ressalva que, do ponto de vista cinematográfico, é maravilhoso. Aquela cena do Garak limpando, e aí ele limpa o espelho, você só vê o Odo pelo espelho o tempo inteiro, e são os dois de frente, o Odo lá no fundo, no reflexo do espelho, e ele lá na alfaiataria toda arrebentada e tal. A cena, da forma como ela foi filmada e atuada, ela é maravilhosa, mas eu me pergunto, foi uma transição rápida demais, assim, para eles acharem um meio termo? O que vocês acham disso? Eu tenho curiosidade de saber. Eu acho que o espelho é a metáfora da relação ali dos dois. A gente já traçou os paralelos aqui, obviamente, cada um tomou uma decisão diferente, mas o espelho é a metáfora ali, eles se espelham ali de alguma forma. Então, talvez por isso o Odo tenha entendido as razões do Garak fazer o que fez. E a gente não pode esquecer que no Runabout, né, quando eles acham que vão morrer, o Garak pede desculpas pro Odo, né? Ele fala, cara, me desculpa aí, tudo que eu fiz e tal. Shields are gone, Odo. I hope that you will accept my sincere apologies for all this. A little late, isn't it? Nevertheless, I may not agree with what you did, but I can certainly understand your desire to return home. Thank you. Tipo assim, me perdoe, né? Me dá a extrema unção aí antes de eu morrer, pelo amor de Deus. E o outro fala, não, tudo bem, cara, eu posso não concordar com o que você fez, mas eu entendo a sua motivação de querer voltar pra casa, né? Que, tipo assim, é a mesma que eu tenho. Então, eu acho que depois disso, né, o próprio Odo racionalizou e falou assim, pô, cara, no fundo, eu não sou tão diferente desse cara, né? Esse cara tava disposto a tudo pra voltar pra casa. Eu entendo essa vontade dele de voltar pra casa, porque eu também tenho. Eu não consigo entender, explicar, mas eu tenho essa vontade de voltar para casa, lá para os meus conterrâneos nazistas. Eles mesmo. Entendeu? Então, eu acho que, assim, achei perfeito o final, diferente de outros finais que a gente tem para episódios duplos, nada apressado, assim, acho que conceitualmente, assim, bastante sofisticado,
explicado ali, e a gente vai ter, né? Ali tem um setupzinho que a gente vai ver o payoff lá no The Way of the Warrior, né? Os dois tomando café juntos, o Odo lá simulando que tem líquido lá na xícara e tal, conversando lá com o Garak no café. Então, acho que assim, achei muito especial essa cena, assim, até pela... Depois a gente pode falar mais um pouco da direção, mas até pela construção, a blocagem dela. Achei muito especial, assim, essa cena. Eu acho muito especial essa cena, entendeu? Acho que casou direitinho. Eu acho que eles se reconhecem um no outro, né? No caso aí, o Odo se reconhece no Garak. E ele falou, não, eu te entendo, cara. E a gente tem que ter alguma coisa aí. Nunca tive problema. Eu sempre achei uma coisa muito bem resolvida. Porque é falado antes de ter o último evento da destruição, não, do Runabout, que é outra coisa que poderia se perguntar. E eu sempre achei muito bem feito, muito bem resolvido. Eu nunca vi um problema, né? No fim, orna com a história do episódio mesmo. Acho que o Ale foi na mosca, coisa do espelho e tal. Um entende o outro de uma forma muito íntima, porque, embora eles sejam diferentes, eles são iguais em muitas coisas. Embora nesse episódio a gente veja, e é especial a forma como é feito, né? Inclusive com a mesma blocagem, é a mesma cena. Era o Ten com o Garak e o Odo no fundo, no Improbable Cause, e aqui a gente tem o Lobot e o Odo e o Garak no fundo olhando. E eles têm que fazer a escolha, e o Garak fez uma escolha sim na primeira parte, o Odo faz uma escolha não nessa segunda parte, que eu acho que os diferencia. E aí traça uma linha entre o personagem Zona Cinzenta e o personagem que, de fato, é para ser visto como um dos mocinhos aí da série, né? Sim, desde o início eles se reconhecem, porque o Odo é o único da sua espécie na estação, o Garak é o único da sua espécie na estação, e eu acho que pela natureza do Odo de ser um transmorfo e de tudo que a gente viu do comportamento dele, tudo, ele acho que seria o único que conseguiria passar por cima do que o Garak fez com ele. Se fosse um humano, eu acho que não teria tem essa parte também, tem essa isso capacidade, também. eu acho. Isso que eu ela acho tá que o falando. fato dele ser transmorfo faz uma diferença muito grande. E o fato do Garak não colocar no relatório, o Odo já tinha percebido que o Garak não queria fazer aquilo, por mais que tenha sido dolorido e absurdo o que ele passou ali, ele reconhece que ele consegue perceber que o Garak não queria aquilo. Então, no fim, eles meio que fazem as pazes, digamos, entre aspas. E aí começa assim, uma amizade que a gente também nunca imaginaria, e é um par que deu extremamente certo, né? Muito legal. Ale, você quer começar a falar um pouco sobre a parte técnica? Assim, eu sou sempre a que menos entende, né? Mas vou só comentar duas ceninhas, assim, que eu reconheço que tem um valor, assim, e aí você comenta melhor sobre elas. Aquela cena, logo no início, quando o Garak traz lá o dispositivo para torturar o Odo, para ele não poder se regenerar. É interessante que a hora que o Odo começa a tentar ir para o estado líquido, assim, mexer os braços, você vê que a câmera está de baixo para cima, assim. Eu gostei do ângulo que fica ali. Você começa a ver meio que o desespero do Odo com relação à situação. Aliás, é até interessante, a gente já falou, né, que o René é fantástico, mas você vê, logo que o Garak entra, aí o Odo tá todo brincalhão, hahaha, então você vai me torturar? Tá bom, pode me torturar, tal. Só que, de repente, a hora que ele percebe o que vai acontecer, você vê que ele muda completamente o semblante dele. É um fenômeno ali. O René Auberjonois faz ali com aquela máscara toda, né? E a outra cena, assim, que eu vejo da filmagem, que você vê que é bem a escolha da direção, que eu acho que é muito boa, é lá no final, quando o Garak vai lá pra ponte tentar salvar o Tain, que o negócio tá tudo chacoalhando e tal, e o close é na cara, assim, você vê o narigão, assim, do Tain, e o close, assim, também na cara do Garak, pra você sentir ali o desespero, né, da situação que eles estão. Então, essas duas cenas, assim, se destacaram pra mim. O David Livingston, ele tem algumas assinaturas, né, que a gente já comentou em alguns outros episódios, e várias dessas assinaturas dele a gente consegue reconhecer nos episódios dele, a carinha, né, dos episódios dele. Ele sempre usa, né, uns ângulos incomuns, como você citou aí, de baixo, de cima. Filmagem de baixo tem um monte nesse episódio, né, mas de cima também. Ele acha, às vezes, uns ângulos de cima incomuns. Na sala de interrogatório, por exemplo, quando o cara que entra lá com aquele equipamento lá, ele
ele tá filmando de cima. Depois ele muda, como você bem frisou aí, para baixo. Mas tem vários outros, né? Várias outras vezes que ele filmou de baixo. Por exemplo, na ponte ali da Defiant, ele pegou um ângulo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Ali no console da Kira, ele tira aquela quarta parede ali e aponta a câmera para ela. Então ela está olhando para a câmera como se estivesse olhando para o display, e a gente está vendo a Kira, atrás dela o Cisco, e a gente vê pela primeira vez o teto da Defiant, que a gente nunca tinha visto, né, de forma completa ali. Então é uma coisa legal, né, diferente. Ninguém nunca tinha pego aquele ângulo ali da Defiant. Tem uma outra cena também que ele gosta de usar também muito fundo nas filmagens dele. E normalmente ele gosta de construir as cenas de transição sem corte. Então, dando um exemplo aqui, ele está posicionando a câmera inicialmente ali para que consiga pegar o próximo movimento, né, da cena. Então, só para exemplificar aqui, tá o Cisco, o O'Brien e a Kira ali conversando para tentar entender por que a camuflagem ali não está funcionando, né? E fica um espaço vazio no fundo, que aí chega o Eddington caminhando e fala, não, eu sei por que a camuflagem está funcionando, porque eu sabotei. Então ele faz essa preparação, né? A gente já tinha comentado isso em Demaquis, em Playing God, enfim, uma das assinaturas dele. Na última cena que a gente comentou do espelho, ele faz um plano de sequência sem corte, ali a cena dura mais ou menos 2 minutos e é direto, e ele faz a blocagem da mesma forma. Ele vem acompanhando ali o Garak, que pega lá um pedaço de tecido no chão, limpa lá o espelho, e aí quando ele limpa o espelho, o Garak, a gente vê lá o reflexo do Odo. E a câmera fica parada praticamente ali durante 2 minutos. Também é a assinatura dele. E ele usa muito fundo atuante. Se vocês pegarem a primeira cena ali do Bashir e o O'Brien almoçando ali no Replimate, a gente vê a câmera de baixo, a filmagem no ângulo de baixo, a gente vê uma dupla conversando no segundo andar do Promenade. Os caras estão conversando, parece até ser um VDEC ali conversando com um cara e tal. O David Levinson, ele faz muito isso, ele já tinha feito isso, acho que se eu não estou enganado, no Playing God, que ele coloca lá um casal de bolianos ali, almoçando atrás ali. Não foi no Playing God, não. Como é o nome daquele episódio que a alienígena, por causa da gravidade, ela tem problema de locomoção? Melora, isso. Acho que é em Melora. Que o Bashir acho que tá almoçando com a mulher e no fundo tem um casal boliano, um dando comida na boca do outro lá e tal. No começo do Improbable Cause também tem os dois ali, que até o Garak comenta que o cara ali, o alienígena não comeu... o outro já comeu tudo. Não, mas eu tô falando do David Levinson, né? Ali foi o Avery Brooks, né? Então, assim, eu só tô colocando exemplos que o David Levinson dirigiu. E aí tem uma cena que é muito importante, provavelmente tem o dedo dele, que é o diretor que toma esse tipo de decisão criativa, que é pra passagem do tempo, que é o cara que primeiro entra na sala pra interrogar o Odo, e aí fala, Odo, parece que seu tempo aí de regeneração tá pra acabar, né? Eu tenho tempo, será que você tem? E aí corta pra cena onde a Kira tava lá com o Cisco esperando o O'Brien consertar lá a camuflagem, que você comentou logo no começo do podcast, né? Que você achou engraçada, né? Que ela tá meio nervosa ali e tal, aí quer ir lá conversar com o O'Brien. Parece ser uma cena descartável, mas ajuda ali a passagem do tempo, porque ali o Cisco comenta, deixa o O'Brien trabalhar. Aí ela fala, não, já tem 3 horas, pô, eu quero ver como é que tá. Ela fala, não, deixa o cara quieto. E aí já volta pra sala de interrogatório de novo. Então essa cena serviu para passagem do tempo. E o Odo já está completamente já se despedaçando, né? Exatamente. Então, assim, essa cena foi importante. Foi bem filmada, tudo. É uma quebra ali, obviamente, mas é importante para dar a impressão de realmente passagem do tempo, né, para o espectador. Então, e o Oda ali, na volta da cena, está esfarelando, né, tal. Então, depois ainda tem... e bem ou mal, você economiza um pouco, porque você não precisa gastar muito para fazer o Odo gradativamente ficando cada vez pior, porque é complicado. Imagina o tempo já que eles levaram só para alterar o Odo nesse pequeno tempo que eles colocam com ele já ficando ruim, porque você vê ali que ele vai piorando.
mas você não vê o do normal pro ruim, né? Que é tempo de episódio e tempo pro coitado do ator. Né? Ali foram 2 dias ali, o Alberjonar comenta, né? Foram 2 dias ali para fazer essa cena dele esfarelando, né? Por causa principalmente também do traje. Reclamou que é quente pra caramba, o traje era de borracha. Mas acho que assim, o símbolo dessa direção dele nesse episódio é a cena realmente ali do interrogatório, quando o Odo colapsa, que ele cai ali no chão, e aí o cara que vem, né, em direção a ele, fala, cara, pelo amor... E o cara que ajoelha, o cara que, na verdade, ele tá ali interrogando o Odo, mas ele parece que é um interrogado, porque ele tá de joelho, né? E ele fala, Odo, pelo amor de Deus, né? Pô, fala alguma coisa. E ele cola, né, a câmera, dá um close, assim, nos dois. E eles estão ali quase encostados, eles estão encostados na parede, mas a câmera parece que tá encostando junto. Então parece que dá aquela sensação de claustrofobia ali. Então acho que ele foi muito feliz, o David Livingston, na direção desse episódio. Eu gosto da direção técnica dele, a direção de atores, normalmente sempre falta alguma coisinha, mas quando tem gente que sabe o que está fazendo, no caso aqui do René Auberjonois e do Andrew Robinson, ele não precisa fazer muito, né? É só ligar a câmera e falar, vai, faz aí. Como o Castanha diz, não atrapalhou, né? E aí, assim, realmente cresceu muito a direção dele aqui, né? Nesse episódio. Então eu gosto muito da direção dele, acho que é uma das melhores direções aqui de Deep Space Nine, aqui, contando as 7 temporadas. São poucos episódios, assim, que você conta nos dedos, assim, que teve uma direção tão boa. Então, eu gosto muito da direção dele nesse episódio aqui. E desafiador, né, Ale? Porque, assim, de cenários ele não tem muito com o que trabalhar. Lá na nave romulana é super limitado. E ele acha uns ângulos, como você falou. Pô, achou o teto da Defiant lá que ninguém tinha visto antes. Fez essa cena final de 2 minutos parado ali. Quer dizer, tem uma certa criatividade para lidar com as limitações ali de ter que filmar um episódio em 7 dias. Pois é. E, assim, o tipo de filmagem dele, a Mari até falou aí, ele usa close e, assim, tem uma vertente, né, de diretores que não gosta de filmar por baixo porque pega o buraco do nariz do ator. Acha que isso é feio. Ok, cara. O Rick Berman, por exemplo, não gosta, né? Criticou ele lá em Crossover por causa disso, que ele usou ângulos muito baixos. Eu, particularmente, não sou diretor, não sou nada, mas, assim, eu gosto. Acho interessante, entendeu? Dá uma pitada diferente na direção. Dá um clima diferente. Você quebra o ritmo de uma forma interessante, criativa. E eu gosto quando ele faz isso. E você vê que ele não exagera, né? Ele faz quando há um certo nível de tensão na cena. Então, assim, eu particularmente, da direção técnica dele, eu gosto muito. E eu acho ele muito criativo. Ele sempre foi um favorito para mim, assim, o David Livingston. Alguns dos episódios que eu acho a melhor direção, esse The Vista, por exemplo, existem outros, eu acho absolutamente excelentes, assim. Acho bem decupados. O James Conway também, ele tem um carinho muito grande de dar vida a umas coisas que você não esperaria que ele conseguisse dar vida. Aqui ele briga com alguns espaços ingratos, como aquela cela ali do Odo, ele levanta a câmera, abaixa a câmera para tentar extrair ali, porque ficaria um negócio, ficaria monótono, sem uma orientação geométrica muito clara, e ele consegue dar esse gás. A própria do tal inibidor parece uma chaleira, entendeu? Então você tem que ter um certo borogodó ali para levantar as coisas, entendeu? E eu acho que ele é muito feliz, ele faz uso aqui de uma espécie de gramática de close-ups que não fica ruim em momento nenhum, e ele consegue extrair coisas do Arco da Velha, por exemplo, o mergulho do Ten ali na loucura, vamos colocar assim, que ele praticamente quebra a 4ª parede ali no final. Eu acho muito legal, que meio que tá falando dos próximos episódios. Eu acho muito legal. E a cena mencionada da tortura, que ele mete a câmera ali, espreme os dois na parede, muito atípico de Star Trek naquele momento. Então, fala, Berman, pelo amor de Deus, deixa a gente fazer o que a gente tá fazendo certo. E é uma coisa que, poxa, eu vou lembrar pra sempre, cara. Eu coloco isso dentre os melhores episódios dirigidos que eu já vi na vida. Isso realmente é uma coisa que me marcou. Realmente isso é bom em geral, em TV em geral, entendeu? E a cena final nem se fala, é um negócio, é um achado, o texto, a coisa mais triste é que eu sou um ótimo alfaiate, aí, mas, pô, a gente vai se encontrar, poxa, mas você não come, eu não como.
pra tomar um café da manhã, mas você não come. Eu não como. É o tipo da coisa sofisticada, que você não óbvia, que você vai ficar pensando nas coisas, às vezes, tempos depois que o episódio terminou. Não é aquela aventurinha que você termina e algemou aqui, salvou o paciente, ou prendeu o alien malvadão. É aquela coisa que você pensa talvez por anos depois. Eu acho muito legal. Eu lembro quando eu vi o último episódio do Battlestar Galactica, o Baltar do James Callis, quando eles chegam à Terra, o que vocês vão fazer? Aí o personagem Baltar fala assim, gente, eu sei um pouquinho de fazenda, né? Eu sei plantar. Poxa, pensei diretamente nessa cena final de The Esquece. Entendeu? É tipo da coisa autoral do Ron Moore, muito identificável. Você fez sempre imediatamente veio à mente. Fora a coisa que ele tem de Shakespeare aqui, que tá bem na cara. Então tem coisas muito legais. A tortura, eu acho que a coisa, ele remete à cena inicial do episódio passado. Ele volta pra pegar tem a Enabran. Aí esse Enabran eu nunca esqueço também. E aí o Odo chega a dar uma porrada nele e o cara tá lá perdido ali naquela ponte, pensando sabe-se lá o que, falando meio que até pra audiência. É muito legal e em grande direção, uma das melhores da série aí. E eu lembro que o David Levinson sempre foi um favorito na era Berman. O Alan Crocker, eventualmente, ele até ficou mais favorecido ali na visão do Rick Berman, começou a pegar os finais de série e tal. O Mike Vejar também é um cara que a gente vai falar daqui a pouco quando chegar os episódios dele, com certeza. Mas se tivesse assim um cara assim que eu sempre lembro é o David Levinson, né? Essas características do cara que gosta de close-up, um cara inteligente na decupagem, você tem esses ângulos holandeses, adora isso. Eu tenho um fraco grande pro cinema noir, então o filme noir, então meio que casa assim junta a fome com a vontade de comer quando eu vejo um episódio dirigido pelo David Levinson. E é engraçado, agora me ocorreu que eles fizeram uma segunda parte tão cara que não estava nos planos, né? Já no final da temporada. E geralmente David Levinson, que é supervisor, ele se pega fazendo orçamento vez após vez os episódios que entram em pré-produção. Então provavelmente ele ajudou também a eles conseguirem fazer esse episódio meio mandrake e essa segunda parte, a segunda parte não esperada, um episódio tão caro, tão complexo. A primeira batalha de naves em Star Trek foi feita por acaso. Então são coisas meio macumbadas que aconteceram aqui nesse episódio. Eu ia comentar exatamente isso, Castanha, que o David Levinson tem a fama de ser o pão duro lá, né, que contava os centavos, que fazia os orçamentos dos episódios, mas quando ele vai dirigir, aí é outra história. Ele deixava os caras loucos. Ele troca o chapéu como é que você sabe como que é o trabalho e tal? Por que não? Mas agora eu sou o diretor. Exatamente, trocou de chapéu, aí complicou. Eu não li em nenhum lugar, eu não sei se tem um, mas assim, para esse episódio ter entrado, alguma coisa saiu, porque eles já tinham planejado mais ou menos o que seria ali até o final da temporada, mas eu não sei se em algum lugar diz. Quando a gente entrevistar o Arabera, a gente pergunta. Também é uma pergunta interessante, porque já é reta final de temporada e o dinheiro fica curto, então é interessante como que responde isso, né? Porque a gente vai chegar no Adversary, só se o Adversary era um episódio diferente, eu não sei, aí minha especulação, não saberia dizer não. Mas tem os gastos de cenários, tem muito cenário novo no Adversary, então tem gasto. Mas esse aqui não tem muito gasto na parte dos interiores, que é tudo reaproveitado. O uso bom do cenário ali da Defiant, que eles foram sendo aperfeiçoados para facilitar a filmagem, como o Alexandre mencionou, né? E mais bem utilizados, e mais os efeitos visuais. Parece que demorou muito para terminar os efeitos visuais desse episódio, até porque eles não tinham ainda a melhor maneira de fazer isso aí. Mas é curioso mesmo. Barato para a época não foi, com certeza. Eu acho interessante uma coisa, nada a ver assim, não é nada profundo, nada, mas assim, eles têm lá o tal do dispositivo, só que é bom porque era um protótipo que eles tinham e todo mundo que tinha conhecimento do negócio estava ali
e morreu ou desapareceu, porque também seria uma coisa muito poderosa se aquilo tivesse continuado existindo. Jornada tem essas coisas, Jornada gosta é um protótipo, né? Isso é clássico de Star Trek, né? Star Trek gosta do tal do protótipo para se livrar. Poderia aparecer alguma outra história, provavelmente apareceu algum livro. O que eu achei curioso é que quando eles fizeram a regeneração, né, final, porque daí ia entrar lá no baldinho, ou no negocinho de cachorro, não sei bem como é que é isso nesses dias, eles optaram por restaurar as migalhas, né? Sim, é interessante que as migalhinhas voltam eu fiquei todas. curioso, Né? porque eu falei assim, caramba, na cabeça deles ele estava tudo esfarelado lá, desidratado, seja lá o que aquilo realmente representava, mas aquilo continuava ligado ao Odo de alguma maneira e tudo aquele corpo virava e consegue se mover de alguma maneira, tem alguma perninha microscópica, alguma coisa ali, e se reúne ali no final, uma atração, alguma coisa se reúne ali. E quando a gente tem a praga dos fundadores, não vou dizer por enquanto quem criou a tal praga, basicamente os sintomas são similares, né? Incapacidade de se regenerar e fica aquela coisa ressecando e se despedaçando. Mas que demora mais tempo, né? Desculpa, gente. Rio René, o beijo no ar, destruiu, assim, se sente... É incrível mesmo, tirar o chapéu. Não, e para não deixar essa coisa do protótipo que cai no vazio, de repente a gente pode racionalizar que na weaponização disso aí, os caras pensaram, vamos fazer na forma de uma doença contagiosa, que é o mesmo efeito, como você bem mencionou, a doença dos fundadores causa a mesma coisa que esse protótipo aí. Então, de repente, quem desenvolveu se baseou nisso aí para desenvolver uma nova forma de causar o mesmo efeito, né? Eu acho que os planos desse protótipo foram achados no banheiro da casa do presidente da federação, entendeu? Pra derrubar o cara. Salvador, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse episódio? Não, acho que cobrimos tudo. É realmente um episódio fantástico. Há de se elogiar as atuações, a direção, e me impressionam algumas escolhas. E assim, mas fazer uma homenagem à primeira parte, porque aqui o Ron Moore, por mais que tenha sido muito criativo e muito eficaz no tratamento dos personagens, ele recebeu o template do René Echevarria no episódio anterior, né? Que a coisa veio resolvida, ele só teve que fazer a versão espelho. Bom, se na primeira a gente era o Odo apertando o Garak, agora vamos fazer o Garak apertando o Odo, e com todas essas referências muito legais, a coisa do Júlio César, que passa pelo começo, passa pelo meio, porque tem o nome do segundo episódio, e chega lá no fim com a citação, e as cenas espelhadas, o começo do Bashir com o Garak, depois o Bashir com o O'Brien, a escolha dos dois filmada do mesmo jeitinho. Então, assim, são dois episódios maravilhosos de você ver um ao lado do outro, porque é quase como assim, uma história, duas versões, entendeu? E é muito inteligente como ele foi feito. E, de novo, ressalto como é impressionante que isso tenha acontecido meio por acidente, porque mostra como, às vezes, o destino conspira em favor da arte. Acho que foi um caso típico aqui, realmente um resultado espetacular. Você pensar que os caras viravam 26 desse por temporada e saíam obras como essa aí, é impressionante. Como eu gosto de falar, os roteiristas de Deep Space Nine são fora da curva, e é impressionante mesmo. Ale, e você, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Tem duas coisinhas. A primeira é que o Salvador comentou aí, né, sobre as referências ditador lá, o romano, né, Júlio César, pelo título, né, da Esquece, que na verdade a sorte está lançada seria a tradução, são as palavras que supostamente ele teria dito quando ele atravessou o rio Rubicão lá e adentrou Roma. E isso aí causou lá a Guerra Civil, lá em 49 a.C. Parece que tinha uma lei romana que não permitia que um general cruzasse as fronteiras de Roma com o exército. E ele cruzou, o Júlio César cruzou, né? E aí a gente pode fazer uma analogia aqui, metaforicamente, que o Rubicão aqui no caso do TEM foi a fenda espacial. Ele cruzou ali a fenda espacial com o exército dele, né? Vamos dizer assim. Uma outra... Tem duas passagens de fala sobre a obra do Shakespeare, que é a fala do Garak, que ele fala, né? Talvez a falha não esteja nas nossas estrelas, e sim em nós mesmos. Ele fala algo que eu aprendi com o Dr. Bashir, que também é uma
uma citação, acho muito bacana, assim, que a gente acabou não comentando. Ou seja, tanto ele quanto o Ten estavam cegos e aí, enfim, deu no que deu. Então, a primeira citação é o título, A Sorte Está Lançada, é da Esquece, e a segunda é essa daí. Depois, futuramente, aí a gente vai ver que o nome, né, Rubicão, vai ser de um runabout que foi perdido aqui. Aqui era o Mekong, né, que foi perdido aí. E ele vai ser substituído, coincidentemente, pelo Rubicão, daqui a uns 2, 3 episódios. Isso. É do episódio Ferengue, né, aquele episódio maravilhoso. Né? Family Business, Maravilhoso, né? Sensacional o episódio. Escapou de boa, viu? Você escapou de boa, Alexandre. Queria só colocar aqui uma triviazinha do ator que faz o papel do Lovok, o Leland Orster. Ele já tinha participado da Deep Space Nine naquele episódio Sanctuary, né? Ele era um dos maridos lá da Hanek. E esse é o segundo dele. Depois ele ainda apareceria em Voyager, como aquele holograma psicopata, né? O Dejaren, em Revolution lá, que tenta matar a B'Elanna e tal. Episódio da 4ª temporada lá. E ele também faria o papel de Loomis, né? Da 3ª temporada de Enterprise. Eu não lembro exatamente o nome aqui do episódio, não. Enfim, é um episódio lá de Viagem do Tempo. Pros fanáticos aí por séries, entre 2004 e 2009, ele participou de mais de 60 episódios daquela série ER, né? Plantão Médico, Dr. Lucian Duben. Eu assisti essa série, então achei bom comentar. E o outro papel conhecido dele é do Sam, que é o amigo e ex-parceiro da CIA do personagem do Liam Neeson na trilogia Busca Implacável, que é aquela que a filha do Liam Neeson é sequestrada para ser escrava sexual, aí o Liam Neeson vai atrás dela na Europa, e ele é um amigo e ex-agente lá da CIA, participa dos 3 filmes também, do trilogia lá da Busca Implacável. Então, só para deixar registrado aí. Aqui, ó, só para completar, o Loomis, que ele fez, né, o personagem lá em Enterprise, é de Carpenter Street. Que é um episódio de Viagem no Tempo, não é isso? Isso, Clark. Eu lembro porque tem bom, enfim, uma cena interessante desse episódio que eu sempre lembro. Mas, enfim, eu gosto dele, tá? Um bom ator, acho que fez um bom papel aqui. Como Lovok aqui. Acho que o Ten jogou o 7 copa, ele trucou errado com o 7 copa e tomou o zap do Lovok, aí deu no que deu. Grudou na testa, né? Total. Foi. Nessa o Dominion sapateou em cima dos caras. Se parar pra pensar, parece que eles mandaram eles pra casa no The Search de sacanagem. Vai pra casa, daqui a pouco vocês voltam e a gente ferra vocês. Nesse nível, assim. O Rubicão chegou atrasado, não chegou a tempo do episódio. É verdade. Esse episódio duplo é a primeira vez que eles usam 2 nomes, depois vão usar múltiplos nomes, episódios em várias partes. Também é uma novidade nesse sentido. Eu acho que esse episódio é aquilo, né? Supondo que ele foi planejado, se você supor que ele foi planejado, já que ele é um sucesso tão absoluto, supondo que ele tenha sido planejado, ele é um episódio que vale a pena ser estudado, da maneira que os pequenos setups são construídos e coisas pequenas mudam de escala com relativa facilidade, perguntas interessantes são respondidas de maneira muito esperta. É um episódio assim que você parar para pensar, dá para estudar isso aqui, dá para fazer alguns. Eu acho que as técnicas aqui são muito econômicas, dá para você fazer muito com pouco. As migalhas de pão, que seria a técnica talvez mais rudimentar, eles iam aprendendo, então você vê mais ou menos com o passar da série. Então eles conseguem usar de maneira interessante, manter aquele núcleo de personagem, pensar em espelhamento, ou melhor ainda, em diferentes perspectivas, passar pelo mesmo lugar 2 vezes, várias coisas que você pode pegar esse duplo e estudar. Eu acho altamente recomendado para quem quer fazer um roteiro, ver um episódio novo. Eu acho que esse duplo é um episódio que eu acho que as pessoas merecem estudar e acho que vão continuar estudando, porque ele tem algo aqui muito especial realmente. A gente vai ver outras técnicas de continuidade. Na 5ª temporada tem a técnica da profecia e eventualmente a gente vai ter serialização basicamente de fato e de direito, mas ainda com os episódios tendo muito o que dizer de maneira standalone. Mas a gente chega lá. Por hora, a sorte está lançada. Muito bem, vamos para as notas, então? Precisa? Por aclamação. Só para ficar registrado aqui. Ale, qual que é a sua nota para The Dicecast? É 4. E você, Castanha? 4!
Salvador? 4 também. Não tem como não dar 4 para um episódio desse. É um fenômeno realmente nessa temporada, e pensar que ele não estava planejado, né? É muito louco. Assim. Aí a gente vê a qualidade mesmo dos roteiristas, a qualidade do diretor, a qualidade dos atores que conseguem trazer essa obra-prima aqui para Deep Space Nine. E para quem nunca viu, tem zilhões de continuações. Tem inúmeras continuações que a gente vai comentar ao longo do tempo. Só tem continuação disso. É isso aí. Só tem continuação. A Muito coisa legal. agora vai ramificar tudo daqui. Muito legal. Muito bom. Então, Castanha, brigadão por mais um bate-papo aqui no Balde do Odo. Eu que agradeço aos amigos, agradeço aos ouvintes. Sempre bom estar aqui. Ale, brigadão. Valeu, até a próxima. Salvador, muito obrigada pela sua presença, e vamos dar um spoiler que daqui 15 dias você estará de novo com a gente. Pois é. Tô fazendo 3 em fila, mas estou muito feliz, foi muito bacana. Espero voltar em breve aqui para a gente arrematar essa sequência. E vou agradecer o pessoal que está nos escutando. Não deixe de comentar lá no YouTube, comentar na nossa página do Trek Brasilis, e aproveita e nos siga nas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, lá no YouTube, a gente tem o canal no Telegram, que você pode ter todas as notícias que a gente coloca no site, e você fica sabendo em primeira mão tudo o que está acontecendo no universo de Jornada nas Estrelas. Muito obrigada, e a gente volta daqui 15 dias.